Bom, meus irmãos, o tema de hoje não é mais nenhum segredo, nenhuma surpresa. É a ressurreição de Cristo. Embora a gente não siga um calendário litúrgico, né, como a Igreja Católica ou algumas outras denominações, mas nós prezamos e nos alegramos, e é uma grande oportunidade de falar daquilo que sempre falamos, de lembrar daquilo que sempre lembramos, e ainda com mais intensidade, trazendo a memória, justamente o evento mais glorioso. É como nós já cantamos mais cedo: o Senhor Jesus Cristo morre numa sexta-feira e ressuscita num domingo. Tudo novo ali foi algo que surpreende o mundo, surpreende as pessoas da época, surpreende até hoje, é tema de debate. E quando eu me deparo com esse texto, com essa mensagem, eu me sinto tão pequeno e tão aquém da grandiosidade das coisas de Deus, tão aquém desse milagre tão glorioso, tão aquém da vida cristã que eu deveria levar diante daquilo que a mensagem do Senhor traz para nós. E é por isso que nós devemos pedir a Deus mesmo, sempre nos nossos corações, para que Ele nos lembre o tamanho do tesouro que temos em mãos, meus irmãos. É uma noite de alegria falar da ressurreição, mas ao mesmo tempo dói o coração em saber que nós muitas vezes vivemos como se nosso Deus não tivesse ressuscitado. Nós muitas vezes vivemos como se Jesus fosse mais um. Nós muitas vezes vivemos um cristianismo aguado, morno, que parece que Jesus é só mais um dentre as várias opções religiosas que existem no mercado. É triste isso, é triste ver que aqueles homens frouxos e covardes como nós, que eram os apóstolos, após verem ali a ressurreição do Senhor, eles impactaram o mundo daquele tempo. Eles impactaram também o mundo no nosso tempo. Eles foram usados poderosamente por Deus para que essa mensagem se espalhasse a todos os lugares e chegou até nós hoje. Muitos morreram por causa disso, deram a vida por isso. E como dizia um filósofo cristão, ele dizia: eu só estou disposto a acreditar em testemunhas que dariam sua vida por aquilo que estão falando. E nós estamos diante aqui de um livro sagrado, a palavra do Senhor, onde esses homens e mulheres de Deus, muitos deles também deram suas vidas para que essa mensagem chegasse a todos. Eles foram zombados, eles foram perseguidos, eles foram torturados, mas por amor a Cristo e por crerem nessa verdade tão preciosa, eles não temeram perder a própria vida, eles não temeram se entregar totalmente, eles não temeram mergulhar de cabeça, eles não temeram abrir mão de tudo pelo maior tesouro que qualquer mortal pecador pode adquirir nesse mundo. Então nós vamos abrir nossas Bíblias aí no Evangelho de Mateus, bem conhecido, bem clássico. Todos os evangelistas relatam a cena da ressurreição. E você vai reparar que, se ler todos, você vai ver alguns detalhes em um que não tem em outro. Mas eu tinha que escolher um para falar e para começar, e eu optei por Mateus. Mateus capítulo 28. Mateus 28, a partir do versículo 1. Vai dizer assim a palavra do Senhor: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque o anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque eu sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa, e dizeis aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Meus irmãos, que cena tremenda.
E como eu gostaria de pregar isso da melhor forma possível, mas eu sei que eu ainda vou ficar muito longe do quanto esse texto merece ser exaltado, pregado, esmiuçado, mastigado, assim, de glorificar a Deus com cada trecho disso. Porque nós estamos num país talvez um dos mais religiosos do planeta. Nós estamos num estado talvez dos mais religiosos do país, onde as pessoas creem em tudo, onde as pessoas fazem procissões, onde as pessoas visitam túmulos e ossadas e objetos sagrados e tentam de alguma forma obter bênçãos e fazer promessas e isso e aquilo. E nós estamos diante de um Deus que não está em túmulo nenhum, que está sentado em um trono, que vive e reina para sempre, que venceu a morte e que pode ser adorado em qualquer lugar, seja num templo bonito como esse, seja perseguido lá na China, no Oriente Médio, tem acesso a Ele da mesma forma. Não há barreiras para Cristo, não há barreiras para Deus. E quando tudo parecia perdido, resplandece a estrela da manhã. Quando tudo parecia ter acabado e toda a esperança ido por água abaixo, tem o maior evento de todos. E nós estamos diante dele, né? E eu quero que vocês usem bem as suas imaginações, que não fique só no texto, mas comece a pensar como seria se você estivesse lá, como você pensaria se estivesse lá, o impacto que isso também teria nas nossas vidas, como se estivéssemos lá, porque isso ficou registrado justamente para impactar nossas vidas hoje, em pleno século 21, nos lembrando disso com todo o fervor, com todo o ardor, com toda a alegria, com todo o temor, porque nós estamos diante de um milagre extraordinário. Nós estamos diante do Deus que vence a morte, nós estamos diante do Deus que a esperança é infinita, nós estamos diante do Deus que encarnou e sofreu tudo no nosso lugar e fecha a história, esse momento da história com a cereja do bolo, ressuscitando. É algo tremendo, é algo que foge do entendimento humano, é algo que está além da ciência, além da religiosidade vazia dos homens, né? Cristo aqui diante de todos. Muitas pessoas colocam em xeque, mas existe ressurreição, isso é real, isso não é uma lenda. E hoje está na moda as pessoas tratarem coisas religiosas como se fosse mera opção. Ou seja, uma coisa que te faz sentir bem. Quando você fala em religião hoje, você tem até uma palavra muito usada, religiosidade, é aquilo que te faz sentir bem, aquele gosto que você tem, aquela preferência que você tem, aquela crença que você tem, aquele apego que você tem, né? Enfim, coisas muito vazias, coisas muito superficiais, coisas muito falhas, coisas muito humanas. Então as pessoas estão apegadas a objetos, a simpatias, a ídolos, a religiões, a rituais, e as pessoas não conhecem o Deus verdadeiro. As pessoas permanecem cegas, as pessoas permanecem afundadas em pecados, as pessoas permanecem afundadas sem esperança, tristes e vazias, mesmo com todo esse excesso de religiões, com todo esse excesso de crenças. Você não vê transformação real, você não vê mudança real, você não vê temor nos corações. A gente só vê pecado, miséria, corrupção, destruição, morte. E quando nós olhamos para a ressurreição, e quando nós olhamos para a mensagem que a Páscoa traz, ela fica claro que nós não podemos nos salvar. Fica claro que era necessário a intervenção poderosa de Deus na história e nas nossas vidas, para que as coisas pudessem acontecer. E aí nós começamos a olhar o texto e vai dizendo que no fim do sábado, entrando o primeiro dia da semana, ou seja, o domingo, você tem aí duas Marias, Maria Madalena e Maria de Betânia, foram lá ver o sepulcro do Senhor. E que mulheres agraciadas foram as primeiras a ver o Senhor ressurreto, né? E há quem diga que a Bíblia é um livro machista. Nessa época a gente vê tanta besteira e tanta baboseira sobre a Bíblia e sobre Cristo, que dá nojo de ver, dá revolta de ver como os homens tentam esconder a verdade a todo custo e transformar Jesus num mero revolucionário, num político, num filósofo, num pensador. Não, ele é o Filho de Deus, vivo, venceu a morte. E ou você crê nele assim, ou você está contra ele. Não tem meio termo, não tem como ficar recortando ou colando em Jesus coisas que ele não é. Ele é Deus, ele é um ser que sustenta tudo. Ele é digno de toda a honra e glória. E ele está além dos sistemas políticos, ele está além das religiões, ele está acima de tudo e todos. E aí então você tem as Marias chegando lá para ir ver o sepulcro, para ir visitar lá o corpo. Os outros evangelistas vão enfocar alguns outros detalhes aí, mas por aqui dá para a gente entender bem a cena. E eis que houve um grande terremoto, né, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O anjo não removeu a pedra para Jesus sair. Jesus já não estava mais lá. O anjo removeu a pedra simplesmente
para que aquelas mulheres pudessem ver com seus próprios olhos a cena mais fantástica de todas. Nem eles esperavam por isso. Ressurreição era uma coisa completamente estranha nesse mundo aqui. Os apóstolos não entendiam quando Jesus falava disso. Nessa época aqui, o pensamento dos gregos e dos romanos, eles nunca imaginaram que fosse possível algo como uma ressurreição de um morto. Estava completamente fora dos padrões. Por isso que fica mais claro ainda o quanto a Bíblia é verdadeira e o quanto o relato do Evangelho é fiel em relatar essa história grandiosa. E esse anjo aparece, é algo sobrenatural, é algo grandioso, é algo que está além da ciência. Jesus agora está numa outra fase, agora vem os seus mensageiros, e os anjos só aparecem em ocasiões especiais na Bíblia, para avisar coisas especiais, seres a serviço do Senhor, trabalhando o tempo inteiro, e a esse anjo é dado essa tarefa de trazer essa mensagem, e aí então treme tudo, né? Deus sempre vem como aquele que abala tudo, nada fica no lugar, né? Deus é aquele que a sua glória e o seu poder não deixa ninguém na zona de conforto, não deixa ninguém parado, não deixa ninguém cochilar, prende a atenção, prende o coração e abala e mostra que Ele é o Todo-Poderoso. E aqui é só um anjo. Imagina o próprio Deus, como não seria a sua glória, né, tão maravilhosa. Então desceu do céu, removeu a pedra, e era uma pedra pesada, assentou-se ali sobre ela, né, e aí então o seu aspecto era como um relâmpago. Vocês já viram o brilho de um relâmpago? Às vezes é assustador, suas vestes alvas como a neve, né? Algo branco, algo que simboliza pureza, algo de perfeição. Os anjos nunca pecaram, né? Então eles aparecem de maneira especial. Se a gente voltar um pouco no tempo, no capítulo 27, aí bem próximo do texto, ainda nos últimos versos do 27, você vai ver como o sepulcro foi guardado, só para lembrar aí o quanto os homens temiam esse evento. E aí o verso 62 do capítulo 27 diz: no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os principais sacerdotes e os fariseus, e dirigindo-se a Pilatos, disseram-lhe: Senhor, lembramos-nos de que aquele embusteiro, ou seja, aquele embromador, aquele mentiroso, enquanto vivia disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança até o 3º dia, para que não suceder que, vindo os discípulos, o roubem, e depois diga ao povo: ressuscitou dos mortos, e será o último embuste pior ainda do que o primeiro. E disse-lhe Pilatos: aí tendes uma escolta, ide e guardai o sepulcro como bem vos parecer. E indo eles montaram guarda ao sepulcro, selando a pedra e deixando ali a escolta. Mal sabiam eles que isso ia servir para deixar mais verdadeiro ainda a questão da ressurreição. Imaginem vocês que os soldados romanos eram os soldados mais bem preparados daquele tempo. Eram homens que respiravam guerra, eram homens que tinham um treinamento bem além. O Império Romano era famoso, poderoso e assustador. Então eles vão colocar uma escolta no túmulo de Jesus. Eles disseram: olha, aquele louco, aquele mentiroso dizia que ia ressuscitar ao 3º dia. Você vê como é a maldade humana. Mesmo diante de Cristo, mesmo diante das verdades de Cristo, e mesmo ainda compreendendo intelectualmente, ainda assim um coração duro, fechado, rebelde, que expressa bem a nossa própria natureza. Muito provavelmente, se estivéssemos lá, nós íamos estar muitas vezes no grupo dos que zombavam de Jesus, dos que não acreditavam em Jesus, dos que viravam as costas para Jesus, dos que cuspiam ou talvez, sei lá, de alguma forma de humilhação. E mostra como o homem é. E mostra que não adianta só você ter um conhecimento intelectual, mas é necessário uma transformação real. Então eles já haviam falado, já sabiam que Jesus tinha falado sobre isso, mas para garantir que Jesus não saísse de lá, eles vão solicitar a Pilatos uma escolta. Eles vão solicitar que aqueles homens fiquem vigiando. Eles digam: porque eles não vêm, roubem o corpo e digam que ele ressuscitou. Mas isso foi muito bom, porque isso deixa mais claro ainda esse relato histórico e deixa claro que aquilo não foi uma enrolação. Haviam testemunhas ali, aqueles soldados estavam ali, esses homens também estavam no momento, e os próprios apóstolos depois. Então foi um fato público. O cristianismo não saiu da cabeça de alguém. Se você vê várias outras religiões, alguém pensou alguma coisa, alguém disse que teve uma visão de um anjo, ou alguém disse que recebeu uma mensagem especial de Deus melhor do que os outros sozinho, mas o cristianismo é sempre público. Ele sempre dá um jeito de mostrar para todo mundo.
Jesus não escondeu, seu ministério estava aberto o tempo inteiro, suas ações abertas ali o tempo inteiro. E até esse evento grandioso também estava aberto o tempo inteiro. E não foi coisa da cabeça de um, foram mais de 500 pessoas que testemunharam Jesus depois da ressurreição. Então não tem como essas pessoas estarem loucas, alucinadas, hipnotizadas, é impossível. Eles morreram defendendo isso. Você vai encontrar os apóstolos fugindo, negando Jesus, mas depois da ressurreição você vai encontrar esses homens pregando o evangelho com toda intrepidez, com toda ousadia, não temendo apanhar, não temendo ser preso, não temendo a morte, nem frio, nem fome, para que esse Jesus fosse conhecido. Então, eles estavam certos porque testemunharam isso e registram isso para nós. Aí voltando para o 28, vai dizer o aspecto do anjo aí, glorioso, brilhante como um relâmpago, algo sobrenatural. E o verso 4 diz que os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. E não é por menos. Imagina só, um anjo aqui ou dois foram suficientes para deixar os guardas romanos paralisados. Poder sobrenatural de Deus. Ou seja, Deus está dizendo, não dependo de homem, eu não estou limitado a nada. E aqui é uma amostra mínima ainda do que Deus é capaz de fazer. E aqueles guardas estavam completamente paralisados. Eles eram homens incrédulos, eles eram homens pagãos. E muito provavelmente vários guardas se converteram ao Senhor nesses primeiros períodos do cristianismo. Alguns chegam a dizer que alguns deles levaram também o evangelho para Roma. Eles viram, eles estavam lá também, e eles foram impactados dessa forma. E o verso 5 diz: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque eu sei que buscais Jesus que foi crucificado. Não temam, não fiquem assustadas não. Aqui não tem nada de assombração, aqui não tem fantasma, nada disso. É Deus agindo, atuando na história, cumprindo a sua palavra de maneira poderosa e perfeita. Então não temam. A Bíblia, segundo os estudiosos dela, tem 365 não temas na Bíblia, reforçando o tempo todo, não temam. E por que a gente precisa ouvir isso direto? Porque a gente teme muito. Muitas vezes vem os baques da vida, as dificuldades, a nossa fé é afetada, a nossa esperança é afetada, e a gente sempre precisa voltar às Escrituras e ouvir isso, e ler isso, e lembrar: não temam. Esse mesmo Deus aqui é o mesmo Deus nosso, é o mesmo Deus que vai voltar. Então nós não devemos temer, não fiquem assustadas, porque eu sei que vocês estão buscando Jesus crucificado. Eu sei que vocês vieram atrás dele. Eu sei que não estava no roteiro de vocês se deparar com a cena como essa. E não estava, nenhum deles estava nesse momento esperando por isso. Nem elas, nem os outros, estavam todos desanimados. Fico imaginando o quanto o sábado foi longo, triste e assustador, porque foi aquele dia assim que, sem o mestre, pelo menos temporariamente, pensando: agora acabou tudo, agora foi-se, nosso mestre morreu, vamos voltar para nossas vidas, tudo aquilo passou, foi bom enquanto durou. Estava todo mundo cabisbaixo, aqueles homens estavam como nós estaríamos, acabou tudo, já era, porque para nós a morte é o fim da coisa, humanamente falando. Mas aí então vem esse momento glorioso, da palavra do Senhor se cumprindo. Se você abrir Lucas, no final de Lucas dá uns detalhes que eu acho importantes, capítulo 24. No Evangelho de Lucas, ele menciona dois anjos, dois varões resplandecentes. Cada evangelista acabou focando em um tema, e aí você tem várias explicações. Não há contradição entre os evangelhos, mas é que quando várias pessoas contam a mesma coisa, sempre alguma vai trazer um detalhe, talvez que o outro não trouxe. Mas o que me interessa aí no momento é o verso 5 de Lucas 24, falando sobre essas mulheres: estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? E eu acho mais da hora ainda essa frase aqui de Lucas: por que vocês estão buscando entre os mortos aquele que vive? Eu fico imaginando a alegria desses anjos em trazer essa mensagem, estar contemplando esse negócio todo e também assim maravilhados com o Senhor. E o verso 6, ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia. Jesus já tinha falado disso antes. Jesus já tinha falado o tempo inteiro, estava preparando eles o tempo inteiro. Mas, assim como nós, a fé e o entendimento limitado acabava esquecendo das coisas principais. E aí então, ele já tinha prevenido vocês, verso 7, quando disse: importa que o Filho do Homem
seja entregue nas mãos de pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras e, voltando do túmulo, anunciaram todas essas coisas aos 11 e todos os mais que com eles estavam, né? Aí volta agora lá para o 28. Aí lembraram, é verdade, Jesus falou disso mesmo. E eu fico imaginando depois o filme na cabeça, nossa, Jesus falou disso o tempo todo, ele estava falando o tempo todo e a gente não entendeu. E depois eles mesmos registram aqui, eles mesmos mostram a sua fraqueza. Estavam tapados ali, estavam desanimados porque haviam esquecido daquilo que Jesus havia dito. E aí então, seguindo o texto lá de Mateus, vai dizendo mais ao anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não tem mais, porque eu sei que vocês buscam Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ele ressuscitou como tinha dito, né? Não era novidade aí não. Vinde ver onde ele jazia, né? Vem cá, vejam vocês, era aqui que estava o corpo dele, o túmulo está vazio, não tem mais Jesus aí. O túmulo não é o lugar de Jesus, porque a morte não poderia vencê-lo. Verso 7, ide pois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis, é como vos digo. Percebam os imperativos aí, vinde ver, ide e dizei, né? Envolve várias ações aí, vejam e vão dizer. E o Evangelho e Cristo e a mensagem dele é sempre assim, venham, conheçam, experimentem e agora vão avisar os outros. Né? Conheçam a Deus e agora vão mostrar aos outros quem Deus é. Né? Conheçam esse Senhor, esse Evangelho, essa verdade gloriosa, não fiquem calados, mas vivam para Ele, morram por Ele, preguem Ele, exaltem a Ele, porque Ele é digno de tudo. E sempre isso está o tempo inteiro na questão da vida cristã. Bem, vejam onde Ele estava, agora vão depressa e digam aos discípulos que Ele ressuscitou. Duas mulheres têm esse privilégio aqui, meus irmãos. Aqui é uma época em que mulheres não tinham vez, mulheres não eram respeitadas, eram tratadas como cidadãs de segunda classe. Se fosse uma mentira isso aqui, ou se fosse um relato mitológico, jamais ia utilizar duas mulheres como as primeiras testemunhas, porque naquela época ninguém levava em consideração testemunho de uma mulher, e aqui tem duas privilegiadíssimas de poderem contemplar como as primeiras a verem o Senhor ressuscitado. Então, como eu mencionei no início, a Bíblia é acusada de ser um livro machista, mas não tem machismo na Bíblia. É falta de conhecimento, é preconceito, é raiva que muitos têm do cristianismo. A Bíblia, ela é única e ela trata todos com dignidade, mostra que a dignidade humana vem porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, tanto os homens quanto as mulheres. E o Evangelho salva homens e mulheres. Então toda a baboseira moderna que alguns grupos feministas mais radicais trazem hoje, caem por terra diante de uma boa exegese da palavra de Deus, e como Jesus tratou as mulheres, e como Deus criou e todas as demais questões. Então quando você ouvir por aí na faculdade, na escola, que a Bíblia é um livro machista, é mentira. Basta você consultar as Escrituras, começando por o evento mais gracioso de todos aqui nesse momento, são duas mulheres privilegiadas de poderem ver o Senhor ressuscitado. E aí então voltando, e depois depressa dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, vai adiante de vós para Galiléia, ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, eu fico imaginando o choque, tipo assim, me belisca para ver se eu estou sonhando, né? Será que isso é real mesmo? Porque assim, como assim? Jesus está vivo, e eu tenho certeza que a reação era essa. E qualquer um de nós talvez ficaria sem acreditar no momento, assim, ia ficar meio em choque. Nossa, mas ele ressuscitou mesmo, ele não estava brincando, ele não era como qualquer mestre religioso, mas ele agora acaba de provar que ele é de fato o Messias, o Filho de Deus, aquele que veio para salvar pecadores. E retirando elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo, e estavam assustadas aí, grande alegria, os sentimentos misturados, medo e alegria juntos, tipo assim, nossa, isso é fantástico, isso é extraordinário, mas ao mesmo tempo a alegria, o mestre está vivo, né? Então assim, só para você entender, não tinha como Jesus fingir que tinha morrido, não tinha como só ter um problema, porque a morte da cruz não tinha como você fingir que estava morto, não tinha só como você desmaiar ali, ter, sei lá, uma catalepsia e num momento parecia que morreu, não, a cruz era cruel, a cruz era o pior castigo que tinha.
A cruz era de um jeito que você só saía de lá e muitos eram deixados para ser comidos pelos urubus. Então você ficava nu na cruz, era zombado, era surrado, morria de uma maneira extremamente cruel, como acontece com Jesus. E até os últimos momentos ali, ele ainda está intercedendo pelos pecadores de uma maneira graciosa. E agora você está diante dele vivo, né? Novinho em folha aí. E retirando-se elas, assustadas, grande alegria, correram para anunciá-lo aos discípulos. E aí, eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Que cena extraordinária, meus irmãos. Eu fico imaginando o impacto de você ver Cristo. E é um dos lugares mais privilegiados para nós. Se não, aliás, é o lugar mais privilegiado para nós, é aos pés do nosso Salvador. É a alegria de você se prostrar diante daquele que te salvou, diante daquele que teve misericórdia de você, diante daquele que viu a sua miséria, o seu pecado, e te perdoou e executou tudo para que você tivesse acesso a Deus novamente. Não tem como ter uma reação diferente do que o que essas mulheres tiveram. Se prostraram diante do Senhor e adoraram o Senhor. E nós devemos adorar Cristo da mesma forma, cantar Cristo da mesma forma, pregar Cristo da mesma forma, porque Ele é o mesmo. E Ele é digno de ser adorado, né? E Ele é digno de ser exaltado. E é por isso que as músicas, os hinos e toda a Bíblia praticamente aponta para Ele, o Deus, o Filho de Deus vivo. E aí vem, eis que Jesus vem ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçam os pés e o adoram. Então Jesus lhes disse: não temais. De novo aí um ânimo, não tema não, né? Ide avisar meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Que tremendo, meus irmãos. Que cena maravilhosa. Ela que sustenta tudo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, tudo isso aqui seria uma perda de tempo. Se Jesus não tivesse ressuscitado, o cristianismo já tinha acabado e nós talvez só íamos ouvir falar que teve uma seita de uns hebreus malucos lá no primeiro século. Tudo está ancorado em Jesus Cristo, né? Como isso mudou o mundo e até hoje incomoda. E tem muita gente que tem raiva dos cristãos, tem raiva das verdades cristãs, tem raiva de Cristo, mas permanece porque não tem como esconder, não tem como abafar, não tem como jogar fora. E até os incrédulos têm falado de Cristo nessa semana, de tanto que Cristo é especial, né? De tanto que Cristo impacta qualquer um, mesmo que você olhe Ele a retalho, mas Jesus é perfeito, poderoso em todos os seus aspectos. Aí vamos lá no Evangelho de Lucas novamente, volta lá. Então, quando olhamos para a ressurreição, algumas lições preciosas, dentre várias que podemos tirar, é que Jesus tem um poder total sobre a vida e sobre a morte. Então, só existe vida eterna, só existe salvação por causa de Cristo. Senão seria impossível. Ele é o único que pode dizer que é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o único que pode dizer que ninguém pode ir ao Pai senão por Ele. Ele é o único que pode se colocar como o caminho e o único meio de se chegar até Deus, né? Então, voltando lá em Lucas 24, verso 36, tem um relato de quando Jesus aparece com eles. Ele aparece entre os discípulos no caminho de Emaús. Eles ficam meio sem acreditar por um momento. E aí o verso 36 de Lucas 24 vai dizendo: falavam ainda estas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. E eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estar vendo um espírito, né? E já havia essa crença: nossa, deve ser um fantasma. Porque, como eu falei para os irmãos, naquela época ninguém imaginava que ia acontecer uma ressurreição desse jeito. Não fazia parte do imaginário das pessoas, estava completamente fora do roteiro. As religiões da época não ensinavam isso, nem o próprio judaísmo, vamos dizer, como eles estudavam também, eles não tinham essa concepção. Eles imaginavam que a ressurreição só ia acontecer lá no dia final, né? De uma maneira bem diferente. E de repente eles estão aqui achando que estão vendo um fantasma. E o verso 38, mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? Por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai e me verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado
e um favo de mel, e ele comeu na presença deles. Meus irmãos, é uma cena fantástica, né? Quebra muita coisa. Então, na Bíblia você não encontra reencarnação, você encontra ressurreição. Reencarnação é uma coisa completamente estranha nas Escrituras. Lá você tem ressurreição. E Jesus aqui é o cabeça da coisa e está mostrando isso, com corpo e tudo, né? Comendo diante deles. Eu estou vivo, eu estou com um corpo de novo, sou eu. Alegria muito grande de comer junto, interagir junto, né? Então, fechando o pacote, trazendo para as nossas vidas, diante de tão grande, como é que está a sua vida? Quem é Jesus para você? Que vida você tem levado? Como você reage diante dessas verdades? O que está passando na sua cabeça, no seu coração agora, diante do Filho de Deus ressuscitado? Saiba que todos nós estaremos diante dele um dia. Saiba que ele tem poder sobre a vida e a morte, ele tem autoridade sobre Satanás e sobre o pecado, ele tem autoridade sobre as nossas vidas, e todas as coisas convergem nele, apontam para ele, e ele voltará para julgar o mundo. E sua vida, como é que está? Se essa noite sua alma foi pedida, o que você tem preparado? O que você faz com esse tesouro? Como você vai escapar se negligenciar tão grande salvação? Que desculpa você vai poder dar diante do Senhor se você disser não para Cristo, se você não se submeter? Então, como eu falei, não adianta só você saber que Jesus ressuscitou. Não adianta só você saber que Jesus é o Filho de Deus. Não adianta só você saber que essas verdades estão aqui, talvez você as admire, mas é necessário que você reaja diante delas e que você se arrependa e que você se entregue totalmente a esse Deus, o único que venceu a morte, o único que é a vida eterna, o único que é o pão da vida, o único que tem a água da vida, o único que dá acesso a Deus novamente, o único que dá a vida eterna, o único que vai poder permitir você descansar em paz. A única saída, a única esperança é Cristo. E ressuscitou, e não morre, e não falha, e é indestrutível, e é a herança maior de todas, e Ele sustenta tudo. O que é que você vai fazer? Então, como é que está a sua vida? Né? Talvez sua vida esteja um bagaço, talvez muitos de nós aqui estão também levando a vida cristã, empurrando com a barriga, de todo jeito, esquecendo disso, vivendo de uma maneira tão fria e tão afundada, atolada no pecado, que você não consegue enxergar essa luz tão gloriosa e tão maravilhosa que é. Que isso sirva para alentar sua alma, para te reerguer, para que você possa ouvir também, não tema, se anime, porque o nosso Deus vive. Nosso Deus está sentado à direita de Deus, para sempre, e volta, e Ele cumpre a sua palavra. E você que entrou aqui essa noite, que talvez admira Cristo, ou já ouviu falar, e talvez muitos tenham ouvido falar várias vezes, Cristo não é aquele que está pregado nas paredes, né? De crucifixo em hospitais, igrejas, aquele meio agalegado dos retratos, não. Jesus não é aquele. Ele é aquele que venceu a morte. Ele é aquele que é glorioso e que volta com poder. Então, para fechar, só para você ter uma ideia de como Cristo está hoje, esse Deus Salvador maravilhoso, Apocalipse capítulo 1, o apóstolo João tem uma visão de Cristo glorificado. E lá no capítulo 1, o versículo 17, diz assim: quando João olha para Cristo com toda a glória, ele começa a descrever com o brilho do sol e uma coisa extraordinária. Quando eu o vi cair a seus pés, como morto, porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, não temas de novo, eu sou o primeiro e o último, tudo é dele, para ele, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. É esse Deus que é pregado hoje, é esse Deus que nós devemos exaltar, é esse Deus que merece ser melhor pregado do que eu seja capaz de fazer, é esse o Deus que é exaltado nas Escrituras, é esse o Deus verdadeiro, e Ele é o único que pode salvar a sua vida, Ele é o único que pode perdoar seus pecados, Ele é o único que pode te transformar, Ele é o único que pode te dar alegria verdadeira, Ele é o único que pode fazer experimentar essa esperança que nunca morre, e Ele é a melhor e maior razão que nós temos para viver, para morrer, e darmos tudo por Ele. Por isso nós devemos clamar: Senhor, nos ajude a amá-lo mais, nos ajude a buscá-lo mais, nos ajude a crer mais, aumenta a nossa alegria no Senhor, porque Ele é digno de tudo, o melhor de nós, e ainda o melhor de nós não é suficiente para Ele, porque diante de tão grande obra e tão grande salvação, se você permanece indiferente, o que resta é a perdição, é o inferno, né? Infelizmente muitos não crerão, e as consequências serão as piores possíveis. Então, olhe para Cristo, corra para Cristo, se refugie em Cristo,
Abrace Cristo, clame a Cristo, que Ele perdoa, Ele transforma e Ele é capaz de te fazer enxergar melhor ainda do que eu seja capaz de falar para você. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, e que lembrar da ressurreição e alegrar na ressurreição não seja só na Semana Santa, mas todos os dias devemos lembrar que o nosso Deus irá voltar, Ele cumpre a sua palavra e a sua glória resplandecerá para sempre no novo céu, na nova terra, onde habita a justiça, onde não haverá mais choro, nem dor, e nós viveremos para sempre com o Senhor, contemplando a face do nosso Deus, que deu a vida por nós. A Ele toda a glória e todo louvor. Que Deus nos abençoe.